muito bom dia. Hoje vamos falar de dependência emocional. É muito comum, né, ter dependência emocional, infelizmente, né? E aí eu vou trazer, né, o que é dependência emocional, né? Como que a gente pode tentar alcançar a liberdade emocional. Tem algumas pessoas que chegam em um estado de dependência emocional em um relacionamento tão tóxico que a gente precisa de vários tipos de tratamento, né? Precisa ser um tratamento interdisciplinar mesmo, para que a gente consiga uma melhora e chegar a essa liberdade, né? E eu vou começar com uma passagem de Romanos 8, versículo 1 e 2. Agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, pois em Cristo Jesus a lei do Espírito que dá a vida os libertou da lei do pecado que leva à morte. Se Deus, né, nos libertou, né, de sermos escravos, de sermos ali, né, tratados, né, como escravos, por que nós vamos, né, nos render a esta dependência emocional, né? O que é, Cecília, dependência emocional? Ele é complexo, né, um tema bem complexo, profundo. Por quê? Quando a gente entende o que é dependência emocional, muitas vezes a gente se cura de várias coisas, né? A dependência emocional, ela ocorre quando a sua felicidade depende exclusivamente de uma outra pessoa. Quando você coloca a sua felicidade, a sua segurança, a sua alegria na vida de outra pessoa. Essa dependência emocional, ela pesa o relacionamento, tanto de amizade, quanto de casal, quanto de pai e filhos, né? Porque, na verdade, quando você coloca a sua felicidade na mão de outra pessoa, essa outra pessoa se sente sobrecarregada. É como se tivesse muito pesado, né? A vida, tendo que carregar a felicidade dela e a sua. Então, o que a gente precisa? A gente precisa tentar entender o que nos faz feliz para a gente conseguir atingir a nossa felicidade através de busca de coisas nossas, né? De realizações nossas. Não ficar esperando a realização ou o reconhecimento do outro para que a gente seja feliz, né? Muitas vezes ela se caracteriza pela necessidade excessiva de aprovação, então reconhecimento, aprovação, né? Espera, né, que o outro valide você, né? Espera que o outro diga se você está bem, se você está bonita, se você fez bem feito, né? O medo do abandono, né? Às vezes a gente tem um medo de ser abandonadas, então é uma característica também, né, de dependência emocional. Às vezes a pessoa também, ela faz sacrifícios pessoais, né? Muito grande. Às vezes ela desiste, ela diz não a si mesma, ela desiste de coisas pessoais, de sonhos pessoais, da profissão, para poder agradar o outro, né? Para poder estar inclusa no sonho do outro ou para poder realizar o sonho do outro, né? Então, às vezes, para agradar o outro, né? A gente não pode todas as vezes, porque assim, eu sempre falo, existe um equilíbrio, né? Entre você ceder e você se sacrificar pelo outro. Porque às vezes eu quero jantar em algum lugar e meu marido quer jantar no outro lugar. Vamos entrar num acordo e desta vez eu vou no lugar que você quer, da próxima vez vai no lugar que eu quero, né? Agora, e aí, isso eu tô falando um detalhe muito pequeno, né, no relacionamento. Mas é claro que vem coisas enormes, né? Por exemplo, o sacrifício do trabalho. Às vezes a pessoa, ela trabalha em um lugar que sempre tem mudanças de cidade, mudanças de localidade. E às vezes o meu trabalho, ele me permite mudar. Mas tem pessoas que o trabalho, eu preciso mudar de trabalho, ou então o meu trabalho nesse novo local vai exigir que eu comece tudo de novo, todas as vezes. Isso também é um sacrifício, né, profissional, que às vezes
não compensa, né? O desgaste emocional. Então precisa se entender um acordo. Se, olha, você vai aceitar a sua promoção no trabalho, mas eu vou ter que me sacrificar novamente. Da outra vez eu me sacrifiquei. Será que não tem como a gente permanecer mais um tempo aqui? Então, se sacrificar demais pelo outro, porque eu acho que eu só assim eu vou ser aceito pelo outro, né? É um tipo de dependência. Essa falta de autonomia também, né? Quando eu não tenho capacidade de tomar decisão sem o apoio do outro, sem a aprovação do outro, né? Sem o julgamento ali do outro. Às vezes o outro, ele julga demais. Então, às vezes a pessoa tem até medo de tomar uma decisão ou de ser proativo, porque o outro é tão controlador, né? Tão tóxico, que às vezes a pessoa acaba nem tendo a oportunidade de decidir algo, porque não vou decidir não, porque e se, né, o meu amigo, ou se meu marido, ou se minha esposa não permitir que eu faça essa mudança, né? E como que a gente faz, né, para conseguir essa liberdade, né? Depois dessa dependência, quando a gente entende sobre a dependência, a gente quer buscar a liberdade emocional daí, né? Então, em João 8, versículo 31, Jesus disse aos judeus que creram nele: vocês são verdadeiramente meus discípulos, se permanecerem fiéis aos meus ensinamentos. Então conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Entende que se eu conheço a verdade, eu consigo me libertar com mais facilidade. Se eu conheço que eu estou em dependência emocional, eu tento meios para minha liberdade. E eu não preciso fazer nada bruscamente. Eu posso ir fazendo com que o outro se acostume com a minha nova versão. Porque muitas vezes a gente quer chutar o balde, né? E não é bem assim que funciona. Muitas vezes aí não funciona. Agora, quando a gente vai se readaptando, se realinhando, né? Porque às vezes não é o outro comigo, né? Quando é tóxico, é o outro comigo. Ele me faz ser dependente emocionalmente dele. Já quando não, às vezes é uma questão minha mesmo, né? Por questões da infância, insegurança. Às vezes na infância sempre foi uma criança que foi muito julgada, que foi muito excluída, que foi muito rejeitada. Então, essa criança, ela vai buscar sempre a aprovação do outro. E quando ela encontra alguém que, sei lá, gosta dela, né? Seja uma amizade, por exemplo, que dá certo, ela vai deixar essa amizade comandar demais, né? Então, quando a gente conhece